Senta, senta, senta que hoje o bafo chegou com cheiro de vestiário, ego ferido e dedinho nervoso no celular. E dessa vez tem tanta camada aqui que a gente vai descascar cada uma com carinho, com deboche e sem a menor dó do mundo. Neymar esculhambou o apresentador Craque Neto nos comentários de um influenciador com palavrão aberto e tudo e expôs para a internet inteira que a crítica acertou em cheio e ele não tem o menor recurso emocional para lidar com isso de forma adulta. E olha que isso é só o aperitivo, gente. Se você já tá passada igual a gente com o que o camisa 10 do Santos acabou de fazer nas redes sociais, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem aí é um bafão de proporções olímpicas que vai fazer você questionar tudo o que pensava sobre esse personagem por completo, tá? Porque a história toda parece simples à primeira vista. Jogador briga com comentarista, internet ferve, acabou. Só que não acabou. Tem uma camada aqui que faz tudo piorar muito, muito mais do que parece. O Neymar, que nesses últimos anos acumulou lesão em cima de lesão, polêmica em cima de polêmica, separação, rebaixamento do Santos e praticamente sumiu dos gramados no nível que a gente conhecia, resolveu que o momento certo para aparecer com força nas redes era exatamente esse. Xingando, num comentário público. Como se tivesse tempo sobrando para isso, que aliás, segundo o Craque Neto, é exatamente o que ele tem de sobra. E aí a coisa desanda de um jeito que até quem não liga para futebol ficou de boca aberta, gente. De boca completamente aberta. Se você quer acompanhar esse espaço que não deixa escapar nenhum detalhe de bafo desse calibre toda semana, se inscreve agora antes de continuar, porque essa novela tem muito mais capítulo do que parece à primeira vista, e aqui a gente vai contar cada um deles com o cuidado que o escândalo merece. Guarda esse nome aí, porque hoje o Neymar entregou mais drama do que qualquer partida recente dele conseguiu entregar dentro de campo. E isso, amiga, já diz absolutamente tudo sobre o momento em que a gente está vivendo com esse personagem fascinante e exasperante ao mesmo tempo. Porque olha o contexto completo, né, gente? O Neymar não chegou a esse ponto do nada. Teve uma construção longa, teve um histórico acumulado, e esse histórico importa demais aqui para entender por que um comentário de palavrão nos comentários de um influenciador virou o maior bafo do mês no futebol brasileiro, ultrapassando o resultado de jogo, polêmica de arbitragem, rumor de contratação, tudo. Um xingamento digitado no celular, isso foi o que moveu a internet inteira. Pensa bem nisso por um segundo, gente. Pensa bem. Vamos do começo então, porque o contexto aqui é tudo e quem pular essa parte vai perder a peça mais importante do quebra-cabeça inteiro. Nos dias anteriores a essa explosão toda, o Neymar tinha publicado um vídeo nas redes onde ele, com aquela cara de menino incompreendido que ele domina com maestria absoluta, perguntava se podia treinar, depois de virar alvo de críticas pesadas por aparecer em torneios de pôquer enquanto estava vinculado ao Santos. O vídeo já era, por si só, um material riquíssimo de vergonha alheia. Imagina você, jogador contratado pelo Santos, no momento em que o clube estava com dívidas acumuladas, com torcida sofrendo, com estrutura comprometida, e você usando as redes sociais para perguntar, tipo criança pedindo permissão para brincar lá fora, se pode treinar. A internet já tinha ficado brava com aquilo, mas aí veio o Craque Neto e transformou bravo em explosão mesmo, gente. Na transmissão da rádio, o Neto reagiu ao vídeo com aquela ironia seca e precisa que ele tem de sobra, e foi categórico. Pode treinar, pode jogar, pode ser bilionário, pode ser o que quiser. O que não pode é achar que a torcida é trouxa de acreditar em tudo que ele posta nas redes. E foi muito além disso. Chamou o Neymar de bebezinho, de criança que vai ao Instagram pedir permissão para trabalhar como se precisasse de aprovação pública para fazer o que é simplesmente a obrigação dele. Comparou a situação a tirar sorvete da mão de alguém que comprou com o próprio dinheiro. Disse que o jogador tá de folga há anos, que as lesões se acumularam, que as ausências viraram padrão reconhecível e previsível. Seco, preciso, sem piedade e sem frescura nenhuma. E com uma pontada de verdade que doeu porque tinha lastro de argumento sólido embaixo, né, gente? Tinha muito lastro. Se você acha que é só mais uma briga de ego entre famoso e comentarista de rádio, se inscreve nesse espaço antes de continuar, porque o que está por trás dessa história muda completamente como você enxerga o personagem Neymar em 2026. Muda tudo mesmo. O Neymar assistiu,
E aí, em vez de deixar passar como faria alguém com paz interior e foco profissional de verdade, em vez de responder com jogo dentro de campo, que seria o único argumento que realmente calaria qualquer comentarista do Brasil, ele foi nos comentários de uma postagem do influenciador Thiago Asmar e digitou, pra todo mundo ver, com o dedinho no celular e tudo: chato, chato pra vai se ferrar esse otário. Palavrão e tudo, público, rastreável, permanente, arquivado nos servidores da internet para toda a eternidade digital e indexada do Google. Menina, um bafo de gente grande mesmo. Um bafo com letra maiúscula, contornado a glitter e servido numa bandeja de escândalo. Quem quiser acompanhar de pertinho cada capítulo dessa novela, que ainda tem muito mais por vir, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a gente não deixa escapar nenhum detalhe relevante, tá, gente? Nenhum mesmo. Porque olha o que esse comentário revela quando você para pra pensar com calma no que de fato aconteceu ali. O Neymar escolheu responder com xingamento, uma crítica que, vamos ser honestos, sem maldade nenhuma, tinha argumentos concretos, verificáveis, com data e estatística e tudo. O craque Neto falou de alguém que sumiu das competições sérias por anos seguidos, que apareceu em torneio de pôquer enquanto o Santos enfrentava uma situação financeira extremamente delicada, que publicou vídeo nas redes pedindo validação pública em vez de simplesmente aparecer no campo e jogar. Essas críticas têm endereço certo, têm número de camisa específico, e a resposta foi otário nos comentários de um influenciador. Pra todo mundo ver. Como se absolutamente ninguém fosse tomar print disso. Amiga, se enxerga, pelo amor de Deus. Se enxerga um pouquinho. E não é a primeira vez que esse padrão aparece na vida pública desse personagem, né, gente? Esse ciclo de Neymar reagindo de forma impulsiva a críticas, colocando fogo onde poderia deixar esfriar e passar, sendo mais comentado pelo que faz fora do campo do que dentro, já virou parte estrutural do personagem público que ele construiu ao longo de todos esses anos na mídia brasileira e internacional. Mas cada vez que acontece, a surpresa ainda existe porque a gente ainda espera que, no momento de maior maturidade forçada pela vida e pelas circunstâncias, de retorno ao futebol depois de tanto sofrimento com lesão, de segundo ou terceiro fôlego na carreira, ele vai agir diferente, mais tranquilo, mais estratégico, mais profissional, mais gente grande. Aí ele entrega isso, um comentário raivoso, sem elaboração nenhuma, sem classe nenhuma, jogado ali nos comentários como se o problema fosse o comentarista que falou a verdade e não a situação concreta que gerou esse comentário todo. Que criatura, gente! Que criatura fascinante e exasperante! E sabe o que torna tudo isso ainda mais fascinante de observar com esses olhos de fofoqueira profissional dedicada? O timing, gente. Porque enquanto Neymar xingava o craque Neto nos comentários de um influenciador qualquer, a internet também estava a todo vapor discutindo outras histórias, outros bafos, outros dramas do universo do entretenimento e do futebol nacional. Mas esse episódio específico chamou a atenção de um jeito diferente, com uma força diferente, porque tocou numa ferida que vai muito além do futebol em si. Tocou na questão de como figuras públicas, que construíram uma imagem cuidadosamente editada de gênio incompreendido, lidam com o momento em que a narrativa escapa completamente do controle delas para sempre. E aí fica interessante de verdade mesmo, gente. Mas calma, porque eu ainda nem cheguei no melhor disso tudo, então se inscreve agora nesse espaço, porque o que falta contar é o que de verdade vira tudo de cabeça para baixo nessa história toda e faz o bafo crescer ainda mais do que você imagina. Olha, a gente precisa falar do craque Neto com mais detalhe aqui, porque ele não falou por falar e não falou do nada por capricho. O cara foi cirúrgico na escolha das palavras, no momento, na intensidade, na construção do argumento. Quando ele disse que o Neymar tá de folga desde a Copa do Mundo, ele estava se referindo a um histórico real e documentado de lesões gravíssimas, de ausências prolongadas em competições de alto nível, de um retorno ao Santos que foi muito mais manchete de jornal e emoção de torcida do que futebol de alto nível sendo assistido em campo toda semana. Isso é público, está documentado com data, com jogo, com estatística disponível para qualquer pessoa que queira pesquisar por 5 minutos. E num cenário onde o Santos estava tentando se reconstruir financeiramente depois de um período extremamente difícil na história do clube, a presença de um Neymar que gera custo elevado, mas que não rende em campo no nível esperado, é exatamente o tipo de contradição que qualquer analista de futebol que entende do assunto vai comentar, vai questionar, vai colocar na mesa da discussão pública. O Neto entende, e falou, com o microfone ligado,
câmera acesa e tudo transmitido ao vivo sem filtro. E tem mais uma camada aqui que a maioria das pessoas deixou passar na pressa de tomar partido, né, gente? O vídeo do Neymar pedindo para treinar, antes de tudo isso explodir, já era por si mesmo uma declaração pública de insegurança e de desconexão com a realidade do próprio momento profissional. Porque um atleta que tem clareza do próprio papel dentro de um clube, que está seguro da própria performance, que sabe que o trabalho dele dentro de campo justifica a contratação, esse atleta não vai ao Instagram perguntar se pode treinar. Ele treina, aparece no campo, joga, e o futebol responde por ele. A necessidade de validação pública antes de executar o trabalho básico já era um sinal, gente. Um sinal grande e piscando. E aí, quando o Neymar xingou o Neto nos comentários, ele não estava respondendo uma crítica pontual. Estava revelando que a crítica toda tocou num ponto que ele não consegue processar em silêncio. Isso é o que esse comentário de palavrão diz nas entrelinhas, e é muito mais revelador do que qualquer declaração planejada que ele poderia ter dado. Que absurdo de impulsividade, gente. Um absurdo mesmo, com todas as letras maiúsculas que essa palavra merece ter. E sabe o que acontece quando você junta o vídeo pedindo permissão para treinar com o comentário de palavrão em sequência? Você vê um padrão. Um padrão de alguém que quer ser visto como incompreendido e perseguido pela mídia, que quer narrativa de herói sofrido que só precisa de espaço para mostrar o talento, mas que na primeira oportunidade de responder de forma madura a uma crítica concreta, abandona a narrativa do herói sofrido e vai direto para o xingamento impulsivo de adolescente ofendido nas redes. As duas coisas não se encaixam, não tem como se encaixar. E quando as duas coisas aparecem na timeline da internet com poucos dias de diferença, todo mundo percebe a contradição sem precisar que ninguém explique nada, gente. A contradição fala sozinha e bem alto. O craque Neto, aliás, não ficou quieto depois que o comentário viralizou, e esse detalhe importa muito para entender o tamanho do bafão aqui. Porque em vez de escalar o conflito, em vez de devolver o palavrão com outro palavrão, ele usou exatamente esse momento de impulsividade do Neymar como prova viva do argumento que já estava fazendo na rádio. Basicamente, ficou de braços cruzados assistindo o próprio comentário do Neymar trabalhar por ele. Porque quando você faz uma crítica fundamentada sobre a falta de maturidade e de foco profissional de alguém, e essa pessoa responde com "vai se ferrar esse otário" nos comentários públicos de um influenciador, a crítica ganhou sem precisar dizer mais uma palavra sequer. A tese se comprovou sozinha, com a assinatura digital do próprio criticado, registrada para toda a eternidade da internet. Um lacre involuntário, gente. Um lacre completo e definitivo. E olha que eu ainda nem contei o pior, então se inscreve agora nesse espaço, porque o que falta sair é o que de verdade vira tudo de cabeça para baixo e faz o bafo ficar ainda mais bafo do que você já imagina que é. Vamos falar dos fãs por um segundo, gente, porque a divisão que esse episódio causou dentro da própria base de torcida do Neymar foi um espetáculo paralelo que merece atenção especial. Porque o Neymar tem uma base de fãs que é, vamos dizer assim com carinho, extremamente comprometida com a narrativa do ídolo perseguido. São pessoas que defendem cada polêmica, cada ausência, cada deslize, com uma dedicação que daria inveja a qualquer relações públicas profissional. E mesmo dentro dessa base, depois que o comentário de palavrão saiu e rodou por todas as redes, teve gente que precisou fazer malabarismo argumentativo de nível avançado para justificar a reação. Teve quem dissesse que o Neto exagerou, que merecia mesmo, que qualquer um reagiria assim, mas até os mais ferrenhos defensores tiveram dificuldade com um ponto específico, o timing e o canal da resposta. Porque xingar um crítico nos comentários de um influenciador, de forma rastreável e pública, sem nenhuma estratégia, sem nenhum filtro, é exatamente o tipo de coisa que faz qualquer assessor de imprensa ter um colapso nervoso imediato. É a antítese do gerenciamento de crise. É o gerenciamento de crise ao contrário, gente. Acelerado. E tem ainda a questão do Santos como pano de fundo de tudo isso, né, gente? Porque o clube não é um detalhe periférico dessa história. O Santos é o contexto que torna cada elemento dessa polêmica mais pesado do que seria em qualquer outra circunstância. Porque quando você vai jogar no Santos num momento em que o clube está se reconstruindo, quando a torcida depositou esperança genuína no retorno do filho pródigo, quando a narrativa do retorno foi vendida como redenção e renascimento, o peso da expectativa é proporcional ao tamanho da esperança que foi criada.
E aí, quando o maior destaque da contratação é um comentário de palavrão nas redes e um vídeo pedindo permissão para treinar, o contraste com essa expectativa toda fica exposto de um jeito que machuca quem torce de verdade. E a internet, que não perdoa contraste de expectativa com realidade, tratou de registrar cada detalhe disso com muito carinho e muito print, gente. E o bafo é o seguinte, gente. O craque Neto documentou publicamente que o Neymar acumula anos de ausências quando você soma tudo. E o Neymar, em vez de provar que o comentarista errou aparecendo no campo e jogando em alto nível como seria a resposta definitiva e irrefutável, foi nos comentários de um influenciador xingar o cara com palavrão em texto aberto para todo mundo ler, printar e arquivar. Isso. É esse o bafo completo. Neymar deu munição farta para todo mundo que o criticava ao fazer exatamente o que qualquer crítica esperaria de alguém que perdeu a seriedade profissional no caminho. Reagiu como adolescente ofendido nas redes, digitou o palavrão, publicou e deixou para a internet fazer o trabalho de amplificar tudo gratuitamente. E ficou registrado para sempre que naquele dia de 2026, o maior salário do Santos escolheu usar o próprio tempo livre digitando xingamento nos comentários de influenciador, em vez de qualquer outra coisa mais produtiva que você possa imaginar. E se você acha que o Neymar precisa se explicar por tudo isso que veio a público dessa forma escancarada, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história ainda tem desdobramento chegando, e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada capítulo dessa novela longa e rica, tá, gente? Porque as consequências já começaram a aparecer em tempo real assim que o print saiu do controle e ganhou as redes. A internet não perdoou e não demorou nem um segundo para agir. Os prints do comentário rodaram em cada perfil de fofoca, de esporte, de entretenimento, de meme que você possa imaginar no Brasil inteiro e em alguns do exterior também, porque o Neymar tem um alcance de público que garante que os bafos dele não ficam contidos dentro das fronteiras do país. E a discussão se dividiu, como sempre acontece com qualquer coisa que envolve esse personagem, por conta da base de fãs extremamente leal que ele ainda mantém. Entre quem acha que o craque Neto exagerou nas críticas e quem acha que o jogador confirmou cada ponto levantado com o próprio comentário raivoso e impulsivo. Mas tem um ponto que a maioria dos lados dessa discussão acabou aceitando, até os mais ferrenhos defensores, porque era impossível argumentar contra. Jogador que está num momento de reconstrução de carreira e de imagem, voltando ao futebol depois de anos difíceis de lesão e ausência, num clube que precisa de resultados urgentes dentro de campo para se estabilizar financeiramente, simplesmente não pode se dar ao luxo de transformar comentário de rádio em caso pessoal nas redes sociais. Não dá para defender isso com elegância nenhuma, por mais que você torça pelo cara com o coração inteiro. E olha a camada de contradição que aparece quando você junta as peças com calma e vê o quadro completo, gente. O Neymar publicou um vídeo pedindo para que as críticas parassem, pedindo espaço para trabalhar em paz, se colocando como alguém que só quer treinar e ser deixado em paz pelas opiniões externas e pela mídia que não entende o lado dele. Dias depois, esse mesmo Neymar foi às redes xingar um crítico com palavrão público e rastreável. A contradição ficou escancarada, acesa, piscando em neon na timeline de todo mundo. Primeiro pede silêncio com vídeo bem produzido e cara de sofrido, depois grita mais alto do que qualquer crítico conseguiria gritar sozinho com o próprio comportamento. E aí você olha para isso tudo e pergunta com carinho: quem está alimentando esse ciclo sem fim, gente? Quem fica nesse espaço de contradição permanente e parece não perceber o que está construindo a própria imagem com as próprias mãos? A situação também trouxe à tona uma pergunta que o nicho do futebol brasileiro estava evitando de forma muito conveniente e muito confortável. Qual é o papel concreto do Neymar dentro do Santos em 2026? Porque se o papel principal é gerar polêmica nas redes e xingar comentaristas nos comentários de influenciadores, então está sendo executado com perfeição absoluta e eficiência admirável. Se o papel é dar resultado dentro de campo e ajudar o clube a se estabilizar e crescer de novo, os números e a visibilidade pública recente do jogador falam por si mesmos sem precisar de análise adicional nenhuma. E o próprio Neymar, com esse comentário de palavrão, acabou jogando mais luz sobre essa pergunta incômoda do que qualquer jornalista esportivo conseguiria jogar com 10 reportagens seguidas publicadas em veículo de grande alcance. Ele iluminou a própria contradição com as próprias mãos. Isso é arte, gente. Arte no sentido mais biruleibe e cafoníssimo do termo.
Deixa sua inscrição aqui nesse espaço, gente, porque bafo desse nível, com essa quantidade de camada e contradição acumulada, a gente continua destrinchando toda semana com o cuidado e o deboche que cada caso merece, e você não vai querer perder o próximo capítulo dessa novela. E sabe o que mais dói nessa história toda, quando você olha com olhos de quem acompanha há anos esse personagem com carinho genuíno? A oportunidade desperdiçada, gente. Porque esse retorno ao Santos poderia ter sido uma narrativa poderosa de verdade. Jogador que foi para a Europa, viveu o sonho grande, se machucou, caiu, sofreu, voltou para casa, reconstruiu a carreira no clube que o revelou para o mundo, encerrou com dignidade e com a torcida aplaudindo de pé. Isso seria bonito. Isso seria uma história que daria arrepio. Em vez disso, a gente tem vídeo pedindo permissão para treinar, torneio de pôquer nas manchetes e palavrão nos comentários de influenciador. A narrativa foi pro lixo no ritmo mais cafonérrimo possível, pelo amor de Deus, e o pior é que foi uma escolha, não uma fatalidade. Bebezinho, mas não Queen.